Então, olá a todos, o meu nome é Elsa Gomes, sejam bem-vindos a mais um episódio de 1,5 m de conversa, aqui nos estúdios da CFM. Eu digo sempre isto quando nós começamos, Rui, a minha língua começa a embrulhar. Mas pronto, estúdios da CFM aqui no Centro Comercial Maringá, vamos assumir, nós dá uns episódios esta parte, assumimos que não fazemos cortes e, portanto, assumimos tudo o que está a acontecer como se fosse efetivamente um direto e que acaba por ser, porque nós estamos aqui efetivamente com as pessoas. E hoje, além do Rui Pereira, oficial, aqui a apoiar-me em pleno verão, o Rui Pereira oficial, ele tem uma música. E portanto, hoje com um convidado, ilustre convidado, os meus convidados são todos muito ilustres, conheci-o há pouco tempo, não há muitos anos, de seu nome Amadeu de Oliveira, vive em Leiria e está ligado à música, mais propriamente ao piano, e vamos então conhecer aqui um pouco a história do Amadeu de Oliveira. Olá, Amadeu. Olá, Elsa, olá, vida. Bem-vindo. Obrigado. Bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui não, com c'est un vocês. plaisir, c'est un plaisir. Hoje quase podia fazer o episódio em modo francês. prima da França, porque efetivamente, e começando pela história do Amadeu, para já o Amadeu entrou aqui e eu comecei logo a cantar Amadeu, Amadeu, é que até o teu nome é ligado à música, é engraçado, não é? Mas é interessante que os meus pais puseram esse nome não pela música, por motivos familiares. Foi por motivos familiares, Sim, nada? porque eu tinha um padrinho que se chamava Amadeu, que eu também gostava do homem e do nome. E do nome. E acabei acabaste de ficar Amadeu devido ao meu padrinho, claro. Amadeu de Oliveira, nasceste em Santa Maria da Feira, correto? Mas já estás há algum tempo em Leiria. Começamos então pelas tuas raízes. Como é que uma pessoa nasce em Santa Maria da Feira, vem parar a Leiria, mas também viveu em França, falas francês todos os dias, portanto há aqui uma série de coisas que eu quero descobrir sobre a tua pessoa. Começamos no início, portanto, nasceste em Portugal, Sim, nasci em Portugal, sim, Santa Maria da Feira, e fiz aqui a primária e depois fui para a Espanha. Foste para a Espanha, Aliás, não foste a salto? Não Foste lá roubar caramelos, não foi nada disso, foi não? Não, porque o meu tio trazia para cá. Pronto, tiveste sorte, os teus tios da França, não é? Não, os meus tios é de Espanha. E muito cedo fui para a Espanha estudar. Fiz lá toda a minha vida, Mas por recriação ou os teus pais disseram? Não, meus próprios pais. Os teus pais? Fui para a Espanha estudar, fiz lá tudo que é estudos, a nível universitário, conservatório, tudo, etc. Portanto, sempre ligado à música, portanto, tu fizeste o liceu normal? Fiz o liceu normal, ligado a uma carreira na ordem da filosofia também, porque eu tenho 2 cursos, que é filosofia e música. Ai, tens filosofia e música? Eu adoro. Meu Deus, um filósofo músico. Isso eu não sabia, estás a ver tão giro. Vou-te dizer umas coisas ao longo da conversa. Muito bem. Fui para lá, de facto, fiz meus estudos universitários. Mas em que cidade, mais propriamente? Terminei a Universidade de Salamanca. Em Salamanca? Sim, a Pontifícia de Salamanca. Salamanca é uma cidade, para quem não conhece bem, linda. Tem uma universidade maravilhosa. Duas. Sim, mas uma delas, penso uma que... é Ponte, onde eu estudei lá Ponte, e outra é Civil. Mas é uma das também mais antigas da Europa, não é? Tal como a de Coimbra e a de Bolonha. É. Penso que são das 3 mais antigas de Não posso Europa. dizer qual é a idade, digamos, a que século é que remonta, mas sei que é uma das universidades mais antigas e mais importantes, ainda hoje, na minha altura era, seguramente, e mais importantes academicamente até na Europa. Eu, no tempo em que eu estudava, depois quando eu deixei, e tinha colegas, sempre estive em contato com Salamanca, entrar na Universidade de Salamanca não era fácil. Havia na altura chamados números clausos, que eram aqueles números, aquelas vagas para pessoas estrangeiras que vinham de fora, todo o mundo, um acesso limitado, e aquilo era tremendamente difícil. Segundo me contavam eles. Portanto, mas tu estavas Eu lá entrei a viver, direto, pronto, fui direto. Diretamente. Mas colegas meus de outros países, japoneses, enfim. Aliás, eu aprendi um bocadinho japonês nessa altura com uma colega minha. Uns simples. É curioso, não sei se já partilhei aqui no 1,5 m de conversa, mas Leiria é a cidade desminada com Tokushima. Com Tokushima, sim. E comemoraram aqui penso que foi em 2019, os 50 anos da desminação, e houve uma série de atividades aqui na cidade com pessoas, cantores e pianistas. Houve uma pianista japonesa que veio e que até me acompanhou com uma cantora japonesa. Cantámos juntas o Barco Negro.
Muito engraçado, muito engraçado. Não te conhecia na altura. Não, porque na eu altura acho que não. nós conhecemos. Na altura, em 19, não. Nós Para aí em conhecemos 21, 21 já 20, 21. pós-pandemia. Sim, exatamente. Tenho Aquelas uma ideia. entre pandemias. Entre Sim, pandemias. ali as coisas ainda estavam assim um bocado Exatamente. nebuladas, não é? Havia Exatamente. ainda muito nevoeiro, muito nevoeiro. Exato, isso. Tempos obscuros que se passaram connosco, principalmente na área das artes. Exatamente. Mas pronto, passando essa... Já passou. Ainda bem. Passando isso, uma curiosidade. Porquê a filosofia ou a filosofia primeiro ou a música primeiro? O que é que te chamou para Foi para tudo em estas áreas? conjunto, Elsa. Não há primeiros, ou seja, eu entrei nesse caminho de uma forma simultânea. A música desde criança, pronto, a nível profissional, dos conservatórios, portanto a parte académica. Mas os teus pais colocaram-te num conservatório, não Sim. foste tu que decidiste, eu quero ir aprender Não música? fui eu. Foste Desde mesmo criança, tu? desde criança. Que Eu engraçado. recordo-me, tenho uma imagem muito nítida, a minha mãe faz hoje 85 anos, ainda vive. Ai, parabéns, parabéns. Mas recordo-me da minha mãe, justamente da minha mãe, porque havia uma mesa na cozinha, eu andava na primária, teria 6 anos, 5 anos, não me recordo, e aquela mesa tinha por baixo uns ferros onde ela colocava a louça depois de comer, na vez de se levantar, colocava a louça. E aqueles tubos eram ocos. E produziam um som, porque eles eram de vários tamanhos, produziam uma determinada sonoridade. Lembro-me muito bem, e muito mais que uma vez, que eu deitava-me em cima dos tubos e começava a tocar Percussão, piano, a fazer piano. Não, eu pensava que era piano. Imaginavas, portanto, Imaginava no e teu ia mundo cantando, imaginário, ia cantando. portanto, tu imaginavas que aqueles tubos eram piano e tu É, cantavas exatamente. e tocavas. Como aquilo era muito sonante e era forte aquele som que dava, de vez em quando a minha mãe desesperava-se, cala-te, Amadeu, cala, está quieta. Exatamente. Pronto, então, visto os teus pais a perceberem-se deste teu gosto, pronto, então vai para o conservatório. Sim, até porque eu tenho família da parte do meu pai, músicos amadores, imensa família grande, músicos amadores, trompetistas, oboístas, portanto está na família. Uma parte genética uma parte na família. componente Sim. Aliás, o meu pai comprou o primeiro teclado, diz ele, que foi para ele próprio, para ele aprender, não é? Meu pai não tem nada a ver com a música. Autodidata. E até arranjou um professor e tudo, não é? E depois, claro, o filho também se acercou ao teclado, que era eu, então e houve uma continuidade. Uma continuidade, de facto. Em nível académico, depois da tua vida académica, sentiste aí, se calhar, efetivamente, que era aquilo que querias fazer para a tua vida? Sim, ao longo da vida, Elsa. Ao longo da vida, Foste tendo eu sempre tive essa percepção. Desde criança. Claro que quando tens criança e quando estás a formar, eu nunca pensava, vou fazer uma carreira disto assim concretamente. Não, vais-te formando. Mas é verdade que o bichinho da música estava cá implementado e eu sonhava, quando era teenager, talvez, 10, 12 anos, eu quero ser um grande professor de piano. E quero ser um grande pianista. Era a ideia que eu me lembro que tinha na altura. Em que moldes? O como? Não sabia, logicamente. Não sabias como... Mas o que estava muito bem definido. Eu dizia isso ao meu pai, eu quero ser professor de piano, pianista, eu quero ganhar muito dinheiro. E concretizaste. E pronto, ao longo da vida foi concretizando. E continuo, não é? E continuo. Portanto, fizeste os teus estudos em Salamanca e depois como é que foi ingressares na parte profissional, como músico profissional? Como é que isso surgiu? Olha, foi... Nós vamos conhecendo pessoas, não é? Exatamente, vamos conhecendo pessoas, como dizem em francês, à droite et à gauche, como assim em português. À droite et à gauche. De um lado e outro, não é? Exatamente. Vais encontrando trabalho, vais dando aulas, foi sempre a minha base, fazendo concertos. Portanto, foste sempre dando aulas de piano. Sim. Enquanto estava eu no curso superior, já comecei a dar aulas em Salamanca, ao mesmo tempo. O meu professor dava-me alunos que ele não queria, que não tinha tempo. E aí começa também uma bola, né? Uma bola de neve. Uma bola de neve. E aí, se calhar, lecionar até, pronto... É uma coisa que eu adoro. É uma coisa que eu sempre adorei. Adoro lecionar ao mesmo tempo que tocar. Se me perguntas as coisas que eu mais gosto na vida, na minha profissão, é tocar, fazer concertos e dar aulas. Tenho pena de não nos termos conhecido quando eu era mais cachopa, porque eu andei no Orfeão de Leiria, fiz formação em canto coral, no Orfeão de Leiria 3 anos, isto também tu não sabes, estou a partilhar contigo. Partilho, exatamente. E tive um professor de piano, e então, porque eu queria aprender a tocar piano. Só que incompatibilizei-me com o professor e a partir daí nunca mais. Isso é um fator muito importante. Eu penso que em qualquer área de disciplina, não é? E no piano é mais porque são aulas individuais. Estás tu, aluno, e o professor sozinho. Não é aula de grupo. Eu, como muito, posso fazer de vez em quando aulas de grupo. Aliás, vou fazer agora uma na minha escola, dia 20, no próximo sábado 21. Faço uma aula de grupo.
Mas a aula de instrumento é muito individual, é muito solitária. Como é que tu... Porque, é assim, a música tem uma parte, um início. Aliás, já estive aqui... Tu és a segunda pessoa ligada à música que eu tenho. Segunda, atenção, terceira. Portanto, tive aqui a Diana Catarino, A Diana, sim, a Cia Lisboa, no âmbito... Ela veio Sofia, cá, a a Sofia, cantora sim, dos sim, Silence sim, For, sim, sim. que agora fizeram 3 concertos sim, maravilhosos sim. este ano, Fizeram agora. a comemorar os 30 anos dos Silence For. Teatro E, Celas. portanto, és o primeiro instrumentista tecla. de teclas que tenho neste programa. E uma curiosidade, a música tem pronto, as aulas de canto têm uma técnica, mas música, a parte do solfégio e a parte inicial é uma parte muito, se posso dizer assim, maçadora, é uma parte mais... como é que tu consegues fazer com que uma criança consiga levar esta parte mais chata, digamos assim, de uma forma mais leve e depois Olha, fui concretizar? aprendendo ao longo da vida e nunca me esqueço também de um aluno que eu tive até bastante bom há muitos anos já, que me disse, professor, eu chamo Tiago, se o Tiago não gostar de cenoura, dê-lhe sopa de cenoura. E aquela imagem ficou-me, eu era mais novinho Se não também. gostar de cenoura... Se o aluno não gosta de cenoura, dá-lhe sopa de cenoura. E aquela imagem ficou-me. E aquilo transformou bastante a minha forma de pedagogia, da relação pedagógica com os alunos. E depois há a parte psicológica e a parte relacional, que é muito importante. Ou seja, uma das formas que eu tenho de abordar o aluno e acercar-me ao aluno nem é pela música primeiro, é pela parte emocional. Eu tenho que conquistar o aluno como pessoa, primeiro, numa relação que se vai construindo. A música é o motivo, não é? Mas eu nunca começo propriamente diretamente pela música a fundo. Vou começando através do piano, vou começando um bocadinho pela parte emocional, pela empatia, por falar com o aluno, por estar com o aluno, dependendo das idades, mas mesmo mais adultos também. E depois vou metendo a cenoura dentro da sopa, percebes? Vais colocando, vais introduzindo os alimentos. E vou reduzindo as doses, assim, vou agora colocar mais cenoura e menos conversa. Percebes? Mas sempre no equilíbrio. Nunca posso retirar esta relação, esta conversa de sala. Nunca posso retirar. Isso foi uma das coisas que... Quem é que me ensinou? A vida. A vida vai-nos ensinando experiências com os nossos fracassos, com os nossos sucessos. Correto. Nunca tive assim... Claro que nós formamos pedagogicamente. Eu fiz, quando era estudante, as disciplinas pedagógicas que nos ensinam, e didática, que nos ensinam justamente a ensinar. Dão-nos tópicos, não é? Mas depois a vida, a experiência... A experiência é que o melhor, conta, a experiência é a melhor escola. A escola da Elsa, vida é a melhor escola. Prática e fazer, percebes? Qual foi o aluno mais novo que tiveste e o aluno mais velho que tiveste, ou que tens? Olha, quando eu comecei a minha carreira de professor, tive uma aluna interessantíssima com 82 anos. 82? Extraordinário, uau! Era exatamente novinho em folha. Uma sénior. Eu tinha acabado de casar, tinha 27, 28 anos, quando tive a mais velha com 82 anos. Que, quando era criança, tinha tocado piano durante 3, 4 anos, nunca mais tocou piano e naquele momento decidiu retomar o piano. Incrível. Ficaste estarrecido. Eu fiquei admirado com a primeira força interna da senhora. Eu lembro muito bem da cara dela. Depois, 80 anos... Portuguesa? Espanhola. Com 80 anos, as articulações não são as mesmas, como é óbvio. Mas a senhora via-se que tinha já formato da mão quando era criança a tocar piano. Isso nota-se logo. Portanto, a mão acaba por se moldar também no crescimento. No teclado. Ou seja, no teclado tens aquilo, tem uma coreografia, tem uma topografia que a mão tem que se habituar com a prática, não é? E isso notava-se na senhora. E depois, a vontade e os conhecimentos que ela adquiriu 80 anos atrás, perto disso, ela começou a recordar. Portanto, o cérebro, as informações começaram a chegar à medida que... Aquilo facilitou-me o meu trabalho, porque eu a primeira vez que apanhei a senhora num conservatório apanhei medo. Ela estava no ensino livre e eu disse, o que é que eu vou fazer com isto com a minha avó? O que é que eu vou fazer com a minha avó, não é? Muito fácil dar aulas a essa senhora. Muito fácil. No final nós fazemos concertos dentro do conservatório, chamadas audições. A senhora foi a primeira. Toda a gente... Sem medo, foi a primeira e com muito bom desempenho. Essa foi a aluna mais velha. A aluna mais nova, são sempre 6 anos, que eu nunca, antes da primária eu não consigo trabalhar com eles. Não tenho vocação, não tenho
jeito, chame-lhe assim, ou pedagogia, ou interesse em trabalhar com alunos antes da escola primária. É preciso uma pedagogia específica. Completamente Que diferente. felizmente, estes últimos anos, 20, 25 anos, se começou a implementar. Há professores, há pessoas muito bem formadas para isso. Não é o meu caso. Pois. Não é o meu caso. Eu não me formei nessa escola. Mas a partir dos 6 anos, quando a criança... Aliás, eu tenho, na minha escola, tenho crianças com 6 anos. Que estão a começar o ensino básico e vai-se a pouco e pouco. O que é que eu faço com eles? Pego no trabalho da escola, o raciocínio da escola, e vou aplicar à música. Não começo logo a ler música, nem nada, não, eu começo a brincar com eles um bocadinho, no teclado. E tenho 2 alunos, 2 destes aqui, hoje, que gostam muito de, que nós estamos a inventar, que é criar. E esse aspecto eu desenvolvo muito numa criança. Deixo que ele invente. Que ele dás a liberdade de... Exatamente. Fizemos o concerto sábado passado em Pombal e uma das coisas que eu fiz foi pôr o aluno, juntamente comigo, logicamente eu acompanho, a tocar uma composição sua, que eu tive que escrever, como é óbvio, não é? Claro, Depois que também dar ali uma indicações, não é? Indicações. Mas o aluno tocou aquilo lindamente. Portanto, isto o que é que faz no miúdo ou na criança? Desenvolver nele a sua parte capacidade criativa e a confiança, que é muito importante. Correto. E a própria confiança. Portanto, quanto mais não seja, a música é uma parte, mesmo que as pessoas depois não vão enverdar por uma carreira... Não. É muito importante na formação de uma criança. Acabei de dizer aos pais, no sábado passado, no final reuni os pais, que na brincadeira, oxalá, eles não sigam a carreira musical, mas foi numa brincadeira para justamente dizer o contrário. A formação musical, a prática do instrumento é muito, muito importante em qualquer pessoa, desde a criança até o adulto. E deveria ser quase obrigatório em tudo que é ensino. Vim a perceber-me ao longo destes últimos anos, e a ciência demonstra isto, e há muita gente a falar sobre isto, competente, que a parte neurológica de um ser humano, até adulto, o cérebro lá direito desenvolve-se muito mais que uma pessoa normal e corrente. Porque desenvolve muita imaginação, há conexões neuromusculares dentro do cérebro que não existe a quem não pratica uma arte, algo cultural. Uma valência cultural. Uma valência cultural. E se for manualidade, melhor, o caso do instrumento. Quanto mais prático, melhor. Porque somos obrigados a desenvolver um monte de conexões ao mesmo tempo. Sabes o que é estar a ler uma partitura com 2 pautas e estás a ler 10 dedos ao mesmo tempo? 10 ao mesmo tempo e depois o teclado começa a ser grande, não é? São 88 teclas. A estender. Exatamente, são 88 teclas e com a rapidez necessária. Ou seja, tudo isto desenvolve na criança e depois no adulto e ainda hoje em mim, que eu pratico. Desenvolve muito raciocínio, sabes? Até ajuda no raciocínio lógico. Eu vinha aprendendo ao longo da vida que nós temos uma parte do cérebro do hemisfério que, digamos, pensamos a cores e outra preta e branca, a parte mais racional. Quando nós equilibramos os dois... Dá-nos um clique... Conseguimos, se calhar, arranjar aqui um equilíbrio... Um equilíbrio. É muito melhor. Isso aconteceu também entre a disciplina da filosofia e da música. Porque filosofia e música está ligada também... A filosofia está ligada a muitos ramos do saber humano. A matemática. A muitos. Na música também. Nunca me esqueço que eu comecei a estudar. Era estudante em Espanha, no conservatório, e nós tínhamos uma disciplina que era chamada Estética e Filosofia da Música. Eu disse, mas o que é isto? Estética e Filosofia... Mas isto também aqui... Mas faz sentido. De facto. E de facto, foram 2 anos. E de facto, quando eu comecei a adentrar na matéria, aí é que eu vim. Sim, que mundo. Porque ser músico não é só tocar no instrumento. Profissional, digo. É uma série de valências dentro da música. E a música, seja instrumental ou vocal, é um mundo enorme para os profissionais. Não é só cantar. Oh, Elsa, tu és cantora. O cantar abrange muitas coisas no ser humano. E muitas carreiras dentro da carreira. Verdade. Eu toquei com muitos cantores, Elsa. Muitos mesmo, ao longo da minha vida, em todo o mundo. Percorri meia Europa. E é isso que eu quero saber, esses pormenores. Portanto, falámos aqui um pouco desta parte do lecionar, porque acho fascinante pessoas que têm este dom de ensinar música. Eu é gosto, mais que dom, se calhar eu tenho gosto. Sim, mas o gosto vem de um dom, acaba por ser um dom, porque uma paixão que eu tenho. Exatamente, se tu não sentires isso em ti,
tu não consegues transmitir, Sim, claro, não é? claro, É claro, uma claro, paixão claro, que tu claro. tens. É uma um paixão dom, que eu tenho, sabes? É um dom. Uma paixão. Eu gosto de transmitir. Eu gosto de ver os meus alunos a tocar, sabes? E a andar. E a evoluir, A evoluir. a evoluir. Epá, dá-me prazer, por exemplo, pensar que neste momento tenho 2 alunos na universidade aqui em Portugal formados por mim há poucos anos. Não falando já do meu passado. Em Espanha tive alunos que foram para a universidade, para outros países, etc. Em França menos, porque eu lá vivi menos anos. Mas aqui em Portugal tenho alunos neste momento que estão na universidade. E uma que estou a preparar até para ir para a estrangeira. Isso Epá, é reconfortante. Além de darem concertos, enquanto trabalhavam comigo, davam concertos, quer comigo, quer a solo, sempre debaixo da minha orientação. Públicos, no Teatro Miguel Franco. Isso aconteceu mais que uma vez. E, portanto, vamos pegar nisso, que é para percebermos também aqui e darmos a conhecer um pouco desta tua grande carreira ligada ao piano. Portanto, tu acabas a tua formação em Salamanca, começas a lecionar em Salamanca, ficas em Espanha, Sim. a viver, e depois vais fazer uma temporada para, sempre a tocar, não é? A Sim, tocar, sim, a lecionar. lógico. Foste para a França. Não. Eu corri isto porque... Portanto, isto é um homem do mundo, ele andou, ele. Não, espera, Elsa. Estás a Não, adiantar Elsa. caminho, que isto dá muitas coisas para contar. Que isto ainda há você vai no adro. Não, eu não sei como, quando acabei o meu curso, não sei como, há uma história por trás que é pessoal, que eu não quero contar, vim para casa dos meus pais. Um anito, não chegou um anito, uns meses. Pronto, foi assim um período sabático. Exatamente, vim ali um período sabático, digamos. Foi um equilibrar aqui um bocadinho. E nesse entretanto, um dia vim dar uma volta à Leiria e conheci uma rapariga, estás a perceber? E a história é comprida. E o amor em Leiria. E nesse conhecer a rapariga... Temos o amor. Casei-me com a tal rapariga durante 25 anos, estás a perceber? E estive aqui em Leiria na altura dos anitos, fomos para Lisboa, 3, 4 anos, mas eu senti que isto nem Lisboa, nem nada cá dentro disto não fervia. Foi quando eu decidi voltar para a Espanha. Voltas para a Espanha. E então passei em Espanha com a mulher da altura e com a família. Aliás, a minha filha mais nova nasceu em Espanha. Passei lá uns 25 anos. Simultaneamente, vivia eu lá em Espanha, simultaneamente ia para a França, cada 15 dias, trabalhar, fazer aquelas gravações que há bocado estamos aqui a falar, ao piano. E andei a viver em 2 países e meio, como eu costumo dizer, que também vinha a Portugal, em 2 países e meio simultaneamente. Ou seja, eu vivia em Espanha e ia para a França, percebes? Cada 15 dias pegava no avião, ia para a França e voltava. E andei trabalhavas lá e trabalhavas em Espanha. Assim durante 10, 12... Isso é de uma intensidade incrível. Era. 10, 12 anos. Depois também andei um bocado pela Europa, lá está, com cantores. Né? A acompanhar cantores. A acompanhar cantores. Mais clássico, Ucrânia, lírico. Clássico. Ucrânia, Rússia, Polónia, portanto, tudo que era país de leste, e o Centro-Europa também. Estive no Brasil algumas vezes também. Pronto, fui assim digamos, Foste andando pelo mundo, sempre a acompanhar cantores eu também a tocar, orquestra, solista, etc. Também tanto em orquestra como solista também. Sim. E de facto foi assim uma experiência muito interessante, ao longo de 6 anos. Quando viajamos e quando conhecemos o mundo, temos também outra perspectiva, quer dizer, abre-nos muito o horizonte daquilo que é o mundo, sabes, daquilo que... Sim, sabes, o conhecer outras línguas, outras culturas, outras pessoas, outras raças físicas de pessoas, outros costumes, outras comidas até. Epá, isso é uma experiência que eu acho que todos, não sei se todos, mas muita gente deveria ter. Abre o cérebro. Abre também a mente. Abre. Não é só música, viajar também. Sim, viajar porque também. assim, o quão pequenino eu me sentia. Eu disse, pá, isto não é só Portugal, nem Espanha, nem França, o mundo é grande. Pois. O mundo é global, mas o mundo é grande. Ainda hoje o mundo é global, não é pequenino, não, é grande. É grande. Nós é que temos Nós é que temos a sensação, porque pegamos nisto e não saímos de casa, pequeno, não é? E não saímos de casa do ar-condicionado, mas não experienciaste nada. Viste umas coisinhas na tua cabeça, teoricamente. Vai lá ao local e experiencia. Isso é outra realidade, de facto. Correto. E isso eu tive esse privilégio e quero continuar a ter. E queres continuar a ter, porque continuas a fazê-lo, não é? Continuo e quero, exatamente, quero aumentar. Rui Pereira, por falar em ar-condicionado, agora já podemos baixar. Podemos desligar, porque a pessoa está aqui já, as cordas vocais não... Os cantores têm ar-condicionado, não é? Têm esse problema, os cantores. Pois, pronto. Custa muito calor, esteve um grande dia de calor, nós estamos a gravar, e pronto, mas agora estamos bem. Agora, eu já estava aqui a sentir um piquinho, Rui Pereira. Obrigada, querido. E tu não estavas a sentir porque ainda não tinhas chegado, porque eu estou mais próximo do ar do que tu. Também não é cantor. Ele é cantor. Ele é cantor? Pá, agora... O Rui Pereira oficial. Pá, tem uma música, essa agora... o verão,
Essa agora é que me apanha a Sim, surpresa. apanhei de surpresa. É verdade, vês? Hugo? É verdade, ele é cantor. Então temos que ver isso aí, temos que ver isso aí. Sim, bora, porque não? Porque não? Porque não? Pronto, vês, também Olha, venho olha. para te surpreender. É Também isso, venho isso, para te isso, isso é surpreender. muito bom. E olha, se calhar um dia até a gente a brincar, até posso tocar contigo, tu a cantar e eu acho a que tocar. sim. E eu Temos- digo, é com o Hugo, Sim. porque eu, no próximo sábado vou fazer um concerto de fado ao piano, fado com uma cantora. Temos que falar nisso. Fado Temos com que uma falar cantora. nisso. Vamos Não é falar- só clássico, Não é só eu clássico. também estou fora do clássico. Andaste pelo mundo e voltas a Leiria e crias uma escola de piano, que é aí que eu quero chegar, Sim, para as sim, pessoas conhecerem o teu trabalho aqui, não é? Tu tens uma escola junto ao seminário, Sim, que é lá. em frente à igreja do seminário, sim. Sim. É lá que É lá, é é lá, lá que é lá. ainda é a tua É lá a escola, escola. que se chama, para as Piano, pessoas saberem, Piano Center. Piano Center, adoro. É, Piano ao Center. Piano Center. Ao centro ou ao center? Ao center. Não é Piano Center. Piano Center. Piano Center. Piano Center. Também podia ser piano ao centro. Ao centro É, que é de Leiria. Ao está centro. no centro de Leiria Está no centro. e lá dentro do estúdio, ele está no centro do estúdio. Ele está no centro. Onde eu já tive o privilégio de estar. Sim, já estiveste lá, já estiveste Já lá. lá estive. Já estive. E foi quando nos conhecemos, não foi qualquer Na coisa que altura, fizemos. sim, com a televisão, com com aquela a- web TV, esquece-me Sim, o com a nome. forma, Esquece-me com o a nome, forma, com a com a forma. forma, com a forma TV, correto. Esquece-me o nome. Nessa escola de piano, portanto, crias a escola de piano há quanto tempo tens Pá, a já lá piano vão, já lá vão, center? já desde pensei que já Piano lá vão center. 8 anos, já lá vão 8 8 anitos. anos. hã? Estamos em 25, sim, já lá vão 8 anitos. E, portanto, e é aí que tu desenvolves toda a parte de ensino? Do ensino, sim, sim. Aí, entretanto, de acordo com, ou digamos, com a Junta de Freguesia de Amor, também lá abri uma filial ano passado. Ou seja, ali na Junta de Freguesia de Amor, nas próprias instalações da Junta, a Junta cedeu-nos instalações, e eu ali sou só apenas diretor pedagógico, porque eu não tenho tempo para estar a lecionar com tanta gente. Então lá são alguns professores que estão a lecionar. Não foi fácil trazê-lo aqui, porque o Amadeu disse-me logo, mas tens que me dizer qual é o timing, porque eu tenho que dar aulas e eu tenho alunos, eu com certeza. E então marcámos, e ele religiosamente, com uma pontualidade britânica, chegou 10 minutos antes da hora combinada. Portanto, Isso é meu costume, isso é meu costume. é? Isso é meu costume. É uma das coisas também que se aprende. Aprendi, Não é? aprendi. E muito lá fora, porque nós aqui temos um bocado, este hábito é cultural, não é? É As cultural. pessoas Em atrasam-se. França são 10 menos 5. Não são 10 e 5. Para os franceses, para os não franceses é outra coisa. Sim. Mas em França Para os 10... alemães também. Os alemães, mas os em alemães França, também. em França 10 é 10 menos 5, não é 10 e 5. É uma coisa muito interessante e eu aprendi, fui aprendendo. Aliás, não foi preciso chegar à França, já antes tinha um bocado desses hábitos. Até devido à nossa profissão. Consegues implementar isso na escola? Sim. Os teus alunos têm que cumprir? Sim. Eu não digo que seja uma exigência, mas é uma filosofia. Sim, um modo É de um modo- estar, um modo de é- estar. Faz é parte isso. também do... É exatamente, é o modo de estar. Sim, faz É um modo parte de estar. também. E, É um modo portanto, de estar. os alunos também... Isso é uma coisa que também, se calhar, na tua conversa informal, tu vais transmitindo aos alunos isso. É uma coisa que Eu também penso que vou transporta transmitir para a mais vida. com a experiência do que com a conversa, às vezes. Eu tenho dito a amigos meus, ainda ontem falava com um amigo meu sobre outra matéria, é melhor estarmos calados e fazermos, darmos o exemplo, do que estar muitas vezes mais a falar. E nada. E uma coisa que eu fui também aprendendo ao longo da vida, porque eu também o autodisciplinar é uma coisa que se aprende constantemente. Sim, não é uma coisa, Não, não é uma coisa estanque. Estanque, nem está adquirida nunca, que é uma coisa também importante. A gente autodisciplina-se continuamente. Isso é um processo... São os hábitos, São os hábitos. hábitos atómicos, São os hábitos, pequenos são. hábitos que nós vamos criando determinadas rotinas e a partir daí Exatamente. torna-se... E na faz música- parte da pessoa. E na música ou no instrumento, ou profissionalmente falando, se eu não tiver uma disciplina, hábitos, rotinas bem enraizadas, epá, não se faz muita coisa. Em geral. Correto. E neste momento estás ligado à escola, portanto tens imensos alunos. Não digo imensos porque eu não posso passar Não a consegues. ter muito tempo a dar aulas. Portanto, tem um plafond de alunos, os que eu não consigo. Tenho colegas meus que vão Que vão atender esses alunos. dar aulas. E depois tens os concertos, porque tu estás envolvido em N projetos. Tem. Neste momento, que projetos é que tu estás envolvido, assim, que te Olha, estão a dar, assim... O futuro, o passado já passou, eu vim agora aos Açores tocar com a orquestra, agora o futuro tem no próximo sábado em Pombal, São Simão de Litém,
tenho um projeto que é fado ao piano com Fado uma ao piano. cantora, com uma fadista. Quem é a Patrícia, chama-se Patrícia do Carmo. Ela é Patrícia de Pombal. Fado ao Ela é de piano. Pombal. Patrícia do Carmo. Sim. Ela é de Não Pombal. conheço. E é um projeto que começámos a desenvolver ano passado, informalmente também. Conhecemos, por acaso, informalmente. Né? E de foi uma repente- ideia que surgiu. Mas é que surgiu de repente, eu gostava de ir para a piano, é o meu sonho, porque ela também canta com guitarristas, Com guitarra portuguesa e guitarra viola portuguesa, de fado. portanto, o convencional. Há muitos anos que eu tenho com isto e tal, eu experimentei com, mas não deu, aparece lá no estúdio e a gente logo vê, mas eu sem dar assim muita importância de facto, isso foi ano passado. Mas já alguma vez tinhas acompanhado a tocar fado? Ou... Em Paris, Em Paris, justamente já. na Rádio Alfa, justamente na Rádio Alfa. Estávamos a falar da Rádio Da Alfa há Rádio pouco. Beijinho para a Rádio Alfa. Em vez da Rádio Alfa, um dia fiz lá um par de experiências com uma fadista luso-francesa também. Por sinal, nem me lembro bem o nome dela, já há alguns anos. Cantava muito bem, com um sotaquezinho, mas muito bem. Um petit sotaque, como a Elodie Fonseca, a minha personagem. Mas cantava bastante bem e uma excelente voz. Uma excelente voz. Eu penso que a Marta Pereira da Costa, que é a guitarrista, que toca guitarra portuguesa solista, Guitarra portuguesa, sim, a Marta, sim. que nos eu encontramos sigo-a. lá em, Sigo-a, por acaso, na sigo-a. Rádio Alfa, penso que também a Sou acompanhou. fã dela, sou fã dela. Sim, a Marta, sou Marta. fã da Marta. Bem, sou aquilo fã. lá Sim, está, ela é maravilhosa. é um exemplar único. É, Um exemplar único. Não há muitas mulheres a tocar guitarra portuguesa. Não há. Há mais homens ou mulheres a tocar piano? Olha que é interessante, Bela, eu penso que neste momento, eu não estou a fazer contagem, mas há muitas mulheres a tocar piano, profissionalmente falando. Se calhar mais que homens, não sei. não Maria faço João ideia. Pires, nós temos uma pianista Pronto, que mas é... já não falando de nós mais velhos, esta geração mais jovem, a nível internacional, eu vejo muita sexo feminina a tocar piano. E bem, e bem. Oh, muito bem, não é bem, muito bem mesmo. Muito bem. Muita gente de mulher a tocar piano. Qual é assim o teu ídolo a nível de piano? Assim, não sei se tens algum que já faleceu. Sim, sabes, por exemplo, os meus ídolos de cantores quase todos já finaram. Exatamente. Atenção. Portanto, olha, eu pertenço ao século XX, não pertenço ao século XXI. Quase todos já Portanto, finaram. Mas pronto, porque eu é Ella Fitzgerald, Claro. Edith Piaf. São os históricos, né? E a mim acontece-me igual, os grandes pianistas, na escola em que eu fui formado, já todos faleceram, como é óbvio, né? Mas também há pianistas atuais que eu gosto, que aprecio, mas são todos malta da minha geração, porque essa geração mais nova e fui muito Tens assim algum desconectando. com quem tu gostasse até de fazer um concerto? Assim, pá, gostava tanto de Atualmente partilhar. vivo? Sim. Sim, tem um polaco Quem? que já... Um polaco? É um Quem? polaco, sim. Vamos ligar para ele. É o Christian Zimmermann. Christian Zimmermann. Com capa. Com capa. Christian Zimmermann. Zimmermann. Christian Zimmermann. Se estás a ver este episódio no YouTube, porque pode acontecer, we want to invite you so that you can play, I'm going to speak in English, so you can play with Amadeu de Oliveira, Em Então, inglês. tenho de dizer Oliveira, em inglês, Oliveira é Oliveira. Please contact us, please, ok? It's his dream. Então, nunca se sabe. Nós mandamos para o universo. Isto pode acontecer. O Rui Pereira está perdido. O Rui Pereira, ele passa cada coisa aqui comigo, ele está perdido. Então, Rui, realmente é assim cada ideia Mas destas nós grandes. não sabemos. Então temos Claro. que pensar alto. Claro, Pensar claro, mais claro. alto e mais além. Olha, o meu tema, o meu original é mais alto e mais além. No fado, sério, no fado, pronto, a Amália, há pouco quando estavas a falar do piano, a Amália foi a cantora mais disruptiva em Portugal a cantar acompanhada a piano, a orquestra. Sim. Com saxofone, ainda há dias eu vi. Sim, com saxofone. Hoje em dia já muitas cantoras o fazem e o fado também se moldou e se... Perdão, se modernizou e já me passou a tosse. Foi um milagre. De repente eu tossi um bocadinho e agora já me passou. Pá, isto é incrível. Isto foi qualquer coisa. Nós estamos muito perto de Fátima e isto foi um milagre. Algo milagre foi. Pronto. Ora bem, estávamos a falar do fado, estávamos a falar do Christian. Christian Zimmermann. Sim, do Zimmermann. Pronto, eu espero que ele tenha ouvido o apelo que eu lhe fiz. Falávamos do fado, portanto, no piano a acompanhar, que acompanhas agora, estás a desenvolver este projeto com a Patrícia do Carmo. Estão previstos quantos concertos? É que quando este episódio sair, o concerto já
Já olha, aconteceu. concertos em si, fazemos só este, porque depois vamos partir para gravação, para estúdio. Vão gravar mesmo Vamos gravar este mesmo. projeto. Portanto, estavas a dizer que vais passar, Vamos portanto, passar, este projeto vai... vamos passar a gravação, vamos entrar em estúdio durante algum tempo. E por outra parte é assim, a maneira como eu toco o fado ao piano não é propriamente tudo igual aos originais. São fados universais, da Amália e outros autores, mas sou eu que faço, Com um arranjo, tu fazes sou eu os próprio que arranjos. faço os arranjos, percebes? E está-te a dar assim um gozo especial? E muito trabalho. Acredito porque os fados... Porque, E muito trabalho, mas gozo sim. porque tens os fados canção, não é? E depois tens os fados tradicionais. Portanto, os tradicionais, se calhar, são mais difíceis de fazer ali a orquestração, não sei, ou ao contrário. Sim, pode ser mais difícil, mas quer dizer, o que eu quero fazer, eu justamente quero sair do molde comum dos fados tradicionais e quero dar em mim um bocado o meu cunho. Também o teu meu cunho jeito, pessoal, não é? O meu jeito. Estás a perceber? Há uns ritmos de música espanhola também pelo meio. Então isso quer dizer que eu vou ter que te voltar a convidar aqui quando lançares esse trabalho. E vens aqui com a Patrícia do Carmo. Vamos esperar algum tempo, porque isto não vai dar. Isto não vai ter Sim, está a trabalho. Eu já estou a lançar o isco para tu não me conseguires dizer que não. Para vires aqui Tudo novamente. bem, com todo o prazer. Olha, Elsa, com todo o prazer, sabes que sim. Pronto, Com todo o prazer. Isto vai acontecer. E vai acontecer. no dia que o disco sair, logicamente, previamente falámos e não há problema nenhum, com todo o prazer. Lançamento. Leiria, em termos musicais, pensas que... qual é a tua opinião sobre a música em Leiria? Leiria é uma cidade que está muito viva, está muito... Está. Não é? Está. Ainda bem. Leiria musicalmente está muito elétrica destes últimos anos, felizmente, ainda bem. Eu cheguei a Leiria em 1980 e qualquer coisa. Nessa altura que Leiria não existia, praticamente. Não é? Exatamente. Agora temos o hashtag Leiria não existe. Exatamente. Aí a pancarta que diz que Leiria existe e não existe. Nessa altura Leiria não existia, porque era uma aldeia, de facto. Eu cheguei aqui e ia-me dando um treco, falando em português. Sim, porque tu já tinhas corrido o mundo e de repente eu tu vinha de vens para... Espanha, eu venho de Espanha e dá-me um treco. Por isso é que estive aqui apenas o suficiente para casar e voltar para, ir para Lisboa, não é? Sim, porque era demasiado... Quando tu começas a conhecer muito o mundo, depois acaba... as coisas tornam-se pequenas, não é? Quer dizer, também depende depois Dos que queres objetivos. fazer, dos Exatamente. objetivos. Eu vinha não é? com objetivos muito definidos e fui-os cumprindo. De facto, eu tive aqui 2 anos só. E depois fui embora para Lisboa, onde tive ali 4 anos, mais ou menos. Ou 3, não me recordo. E depois fui-me embora outra vez. Portanto, Leiria, de facto, nessa altura, não era. Era uma aldeia. Era uma aldeia, de facto. Depois, com os anos, eu também desapareci da cena, isto foi-se desenvolvendo. E estes últimos anos, musicalmente, até culturalmente, noutras áreas, Leiria tem dado grandes cartadas, até a nível nacional. Vem para aqui espetáculos. Vai para Nacional Porto, e internacional. E Internacional também. Por exemplo, com Extramuralhas, com... Exatamente. com festivais Projetos que já estão implementados há alguns anos. Exatamente, e que acabam por dar outra projeção à nossa cidade a nível de cultura. Exatamente. Portanto, de facto, Leiria que cresceu bastante e diversificou-se bastante. E em todas as áreas da música há muita coisa, felizmente. E notas que há mais procura mais interesse dos miúdos, uma vez que tens a tua escola, de quererem aprender um instrumento, é uma coisa mais... Olha que é interessante, sempre existiu e existe e vai existir, logicamente que sim. Mas isso existe e vai existir porque os artistas e agentes culturais praticam, fazem, mostram-se. Porque no momento em que está tudo fechado, também não aparece. Pois. Portanto, isto é um equilíbrio entre duas partes. Tem que haver aqui um consensual em que... Tem que haver. E é interessante como é que eu tenho na minha escola alunos portugueses, tenho um espanhol, tenho 3 ucranianos, tenho brasileiros, vai entrar uma paquistanesa. Imagina tu. Ou paquistanesa ou iraniana, perdão. Mas que já vive em Lisboa há 5, 6 anos. Uma menina, segundo me contou o pai. Repara a panóplia de coisas que acontecem aqui. Em Leiria, estamos aqui a falar de Leiria, de facto. E, portanto, o interesse pelo piano e pela música cada vez existe mais. Agora é preciso realmente, entre o espetáculo, a parte educativa é muito importante nas escolas. E essa é uma parte que eu vejo que há muitas lacunas há uma lacuna em todo o país, não é Leiria.
Pois. O sistema português, a mentalidade portuguesa Aquilo ainda, que falávamos há pouco, ainda não chegou. ainda não Não, chegou não, àquilo não. que, se calhar, ao nível de outros países. Não é ao nível, às bases. Eu nem chamo ao nível, chamo às bases. O sistema educativo português nem sequer chegou às bases. A nível de mentalidade e de execução. Colocar na prática, de facto. Porque não é por falta de recursos humanos, nem é por falta de capacidades dos portugueses. Pelo contrário. Pelo contrário. Ainda há dias dizia um colega meu, que também, ele é português, mas que trabalhou em Espanha ultimamente e não sei. Oh, meu Deus, sabes que, eu em Espanha acho que os espanhóis, vocês são um bocadinho mais duros para a música. E disse, olha, ó Pedro, porque tu foste para a zona da pior zona de Espanha. Se fores para a minha zona, lá para cima, para o norte, é outra coisa. Portanto, no sul de Espanha tem-se outra forma de estar na vida. Não é que as pessoas sejam mais ou menos inteligentes, são outras formas de estar. A verdade é que nota-se que o norte de Espanha e Portugal, nós temos umas capacidades tremendas. Tremendas. Aqui em Portugal. Portanto, os ingredientes pessoas, estão aqui. Estão cá. Não são as pessoas. Agora, claro, é preciso... É preciso toda uma rede para criar, para elevar. Vir cá atrás, vir cá às bases e fazer, sabes? Cavar. Semear. Semear. Cavar e depois semear. Semear. Cava, semear. Para depois planta. Como isso tarda muitos anos, muitas gerações, é um trabalho de fundo que tem que ser feito. Tem que ser feito. Muito. E essa é a parte que me dá pena aqui neste país, porque eu vejo gente muito boa, muito competente. Nós estamos quase a terminar, Amadeu, porque o tempo passa, passa muito rápido e aqui no metro e meio de conversa. E contigo passa muito rápido. Eu é assim, eu não gosto nada de falar, os meus convidados não gostam nada de falar, vêm todos para aqui a achar que não têm conversa, mas tem mais de metro e meio de conversa. Isto chama-se metro e meio de conversa, mas é inspirado no meu grande porte físico, na minha grande altura. Meu Deus. Olha, para terminar, assim, algum concerto, alguma curiosidade que tenha, imagina, caíste do piano, enganaste, ou um concerto que tenha marcado pela positiva, uma situação engraçada ou algum assim, uma história, assim uma pequena história, um episódio que tenha acontecido, que seja curioso, porque nós vamos tendo assim às vezes lembro-me coisas engraçadas. Uma pela negativa, não pela positiva. Positiva também já tive bastantes. Uma que eu levantei-me do piano e caí. Caíste mesmo? No final do concerto. Eu já me esbardalhei uma série de vezes, por isso é que... Mas escuta, caí mesmo. Levantei, e aliás, ia a levantar-me do piano, e de repente estou comigo no chão. Mas nem sabes como? Não sei. Portanto, ainda hoje é dia que não sei. Portanto, estavas no palco, tinhas acabado no palco, o meu colega saiu de atuar. Eu estava a tocar uma peça a solo. Isto foi na Ucrânia. E... Plás. Mas para trás ou para a frente? Tipo assim, tipo tartaruga? Não, aqui um bocadinho para a frente, um bocadinho. Quase. Mesmo. Segurei-me ao banco, fiquei... Não sei se desmaiei, rapidamente. Foi assim uma coisa que eu não cheguei a perceber. Até hoje. E de repente, mais ou menos, eu levantei-me. O que é que se passou aqui? E depois continuei normalmente. E uma história, mas isso acaba até por ser... Não te magoaste, portanto acaba por ser uma história não, até porque o público começou-me a aplaudir lá. Portanto, o teatro estava cheio, o público começou-me a aplaudir da minha reação. Portanto, a pessoa também, com naturalidade, a pessoa levanta-se e pronto, está tudo bem, pronto, já cá estou. Chegou, agradeci e continuei o concerto. E assim um concerto que tenha marcado, que tenha enchido a alma, que tu tenhas tido aquela... Como é que se diz pele de galinha em francês, que eu esqueci-me agora? Olha, sabes... poulet. Pele de poulet. Não é pele de poulet, pois não, mas eu sei que não sei como é que se diz em francês. A prima da França esqueceu-se agora. Essa também não sei. Olha, é muito recente. O concerto que eu fiz agora na Graciosa, nos Açores, foi um dos concertos. Uma ilha pequena. Ilha da Graciosa, que ainda não conheço. Uma ilha pequena, um teatro generoso com 400 cadeiras, muito bonito. Foi um concerto que me marcou. No meio de tantos que eu já fiz. E foste convidado para ir lá fui convidado, acompanhar... Fui convidado, fiz uma parte de solo e uma parte com a orquestra. Fui convidado. Aquele concerto marcou-me. E marcou-me também por uma coisa boa. Eu fui estrear uma obra de um compositor, de um colega meu, franco-polaco, não é? Ele chama-se Mark Kozalewski.
Mark Kozalvic. Um beijinho para ti, olha como eu consegui dizer o teu nome. Mark Kozalvic. Só para tu veres quem é esta menina que está aqui. Mark Kozalvic. Kozalvic. Marcou-me esse concerto pela estreia dessa peça e dessa obra fantástica, pelo êxito que essa obra provocou no público. E eu sentia. E depois, as pessoas, depois, claro, vêm falar connosco, etc, etc. E eu também dão senti isso. feedback. Mas tu sentiste no próprio, tu estavas a tocar e estavas envolvido com a peça que estavas a tocar. Senti e fui tocar música, tudo clássico, mas música espanhola que me entra na alma e senti as pessoas, senti em mim, senti nas pessoas, percebes? Ali, foi um depois momento. cria-se uma vibração. Exatamente. É uma vibração, não é? Foi um momento que eu digo, já tive momentos destes, já, quase não me lembro, percebes? Ou seja, alguns já estão tão distantes, mas com esta intensidade de alma e está tão fresco e recente, foi fascinante. Foi fascinante. Que bom. Foi um concerto fascinante. Que bom, Amadeu. Foi. Olha, conversa muito boa. Espero voltar a ter. Obrigado. Eu também encontrar-te espero. aqui no Metro e Meio de Conversa e quem sabe no palco. Foi um prazer estar aqui contigo mesmo, e também com o Rui. Rui Pereira, obrigada, sempre muito atento aqui um prazer, às necessidades da Elsa Gomes aqui. É ao ar-condicionado, é a rapariga que começa a descer, é isto, é a água. Ele é um querido. Obrigada, Rui Pereira, pelo teu apoio. Obrigado. Olha, Amadeu, para quem, só nota final, para quem quiser conhecer a tua escola, portanto, Fado ao Center. Piano Center. Piano, Fado ao Center, olha, estou não mistures. Não mistures, mas sabes que há um Mas era projeto giro. em Coimbra que se chama Fado ao Centro. Que é do Luís Carlos, onde tem Fado de Coimbra. Fado ao Centro. Fado de Coimbra e Fado de Lisboa. Já vamos falar um pouco sobre isso, mas é verdade, agora vai entrar o telejornal, não podemos estar, vamos cortar. Não é isso que fazem em televisão, agora temos que ir. Pronto, portanto, Piano ao Center. Piano ao Center, tudo pegado. Piano ao Center. Tem Instagram, Facebook, Piano ao Center? Tem Facebook só. Facebook. Mas não me perguntes que eu não sei. Ir lá Piano ao Center e aquilo Piano ao aparece. Center. Tudo pegado, tudo Pronto, junto. tudo pegado para quem quiser aprender piano. Já sabem, podem contar com o Amadeu de Oliveira e também segui-lo e ver onde Podem seguir as minhas redes sociais. concertos. Amadeu de Oliveira. Amadeu de Oliveira. Pianista, Amadeu é pianista. Pianista Amadeu de Oliveira e aí assim colocas também os cartazes. Sim, onde é vais isso. estar. Tem tudo, tem lá tudo. Muito bem. Tem lá tudo. Muito obrigada, Obrigado, Amadeu Elsa, de obrigado. Oliveira. Foi um gosto mesmo. Foi um prazer da minha receber-te. parte. Un placer, ça a été un plaisir también. Merci. Encantada, porque contigo Encantadita, claro. tengo que hablar español, En español, francés y portugués. portugués, claro. A ver. Por eso nos vemos la semana que viene con otro invitado en Metro y Medio de Y lo bien que hablas, ¿no? Sí, lo bien que hablo. Mira, no lo sabías. Muchas No lo gracias, sabía. Amadeo de Oliveira, a ustedes que están de ese lado. Muchas gracias. Elsa Gómez en Metro y Media de Conversa. De conversación. Conversación. Um beijinho a todos, até o próximo podcast. Oh, meu Deus.